Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e nós estamos iniciando a nossa aula de aprofundamento e alfabetização em hebraico. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E também não esqueça de divulgar esse trabalho, compartilhando este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que mais e mais a palavra de Deus continue sendo pregada aqui nas ondas da internet. Nós estamos aprendendo as letras, as consoantes em hebraico e montar algumas palavras. Vamos então ao nosso estudo. Hoje nós iremos aprender mais uma letra. Esta letra consoante, o nome dela é Ain. E a letra Ain não possui som. Ou seja, esta letra ela vai da mesma forma que o Aleph e o Re, que não tem som, embora o Re tenha o som no início, mas o Ain e o Aleph, como não tem som, eles irão acompanhar o som dos sinais massoréticos. Então, nós temos aqui um exemplo, o sinal massorético que indica a letra A. Então, nós iremos ler neste sentido, com a letra Ain, nós iremos ler A, E ou E, O. Uma observação antes de passarmos para a outra letra. A letra Ain, essa letra Ain que não possui som, deixa eu colocar aqui, deixar ela em evidência. Na antiguidade clássica, né, no início da língua, né, da instituição da língua hebraica, o Ain ele tinha um som, né? Até próprio nome Ain indica mais ou menos que a letra deveria ser falada, né? Deveria ser falada com essa inflexão na garganta, né? Ain, Ain. Então era mais ou menos assim, A, O, U, E, né? Mas com o tempo esta pronúncia foi se perdendo e hoje geralmente nós falamos, né? Principalmente nós que não somos judeus, né? Nós falamos o Ain somente com o som do sinal massorético que está ali embaixo desta consoante. Voltemos então. Vamos aprender uma outra letra. É o Het. O Het, ele tem o som do RR como na palavra carro. Então nós, no nosso português, na língua portuguesa, nós utilizamos o R, principalmente no Brasil, devido aos regionalismos, né? Nós temos em algumas regiões que o R, um R só vai ter o sentido de R, igual a letra resh. Já o R, em algumas regiões, principalmente aqui na região onde eu estou, região sudeste, o R ele é bem arrastado, né? Então nós temos carro, né? Então a palavra carro, ela tem é diferente. Em algumas regiões do Brasil, carro é disso, carro, né? Carro. Então é regionalismo. Mas no caso do hebraico, esta letra, het, ela é puxada então na garganta, tem o som do RR, como na palavra carro, como falamos a maioria das regiões aqui no Brasil. E desta forma, nós utilizamos o het com o sinal massorético A, então vai ficar Ra, Ré, Ri, Ro, Ru.
a observação é falar com o het puxando na garganta. Vamos ver algumas palavras em hebraico com letras que nós já aprendemos em aulas passadas e com algumas letras que nós aprendemos, com as duas letras que aprendemos na aula de hoje. Então, por exemplo, nós temos aqui a palavra yeled. Yeled. Nós temos o Yud com o Segol. Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. Yud com Segol, Lamed com o Segol e o Dalet no final, fechando a palavra. Uma observação, todas as vezes que numa palavra em hebraico nós encontrarmos dois segols, né, nós iremos falar o primeiro como sílaba forte. Então, aqui é a palavra Yeled. Yeled, em hebraico, significa menino. Outra palavra, Yalda. Yalda. Então, Yalda tem a característica observe que tem as mesmas consoantes da palavra Yeled, mas os sinais maçoréticos mudaram, porque houve ali uma construção diferente. Depois nós vamos ver mais à frente o que significa esse tipo de construção e as ordens que tem na língua hebraica. E essa construção, terminando com o sinal maçorético que indica a letra A, que é o kamatz, mais a letra Re, vai nos dar a ideia de feminino. Então, Yalda é menina. Então, uma coisa que nós podemos já ir aprendendo aqui em hebraico. Todas as palavras em masculino, elas são simples, não tem nenhuma construção adicional, não tem nenhum sufixo, nenhum prefixo. Já as palavras femininas, elas são classificadas ou caracterizadas com esta construção final, kamatz rei. Então, Yeled, menino. Yalda, menina. Iad. Olha só, aqui nós temos aquela letra que aprendemos agora há pouco. A letra Ain. Com a mãe de leitura, que indica a letra I, e o Resh. Aqui eu acabei lendo. Então, Ir é como nós estamos lendo, como nós iremos ler esta palavra. Ir. Ir significa cidade. Cidade. Ir. Outra palavra, agora com uma outra consoante que aprendemos hoje, o het. Tem que puxar na garganta. Então a palavra é Haná. Haná. Haná, em hebraico, significa graciosa. Em alguns lugares, a palavra foi transliterada, ou seja, modificada a sua pronúncia para um outro tipo de alfabeto. Haná, em hebraico, foi transliterada para Ana, em português, por exemplo. Né? Então, o nome Ana é originário de Haná, de um hebraico que significa graciosa. Mais uma palavra. Yad. Yad. Yud, sinal maçorético A, e o Dalet, que tem som de D. Yad significa mão. Rolê. 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 Então nós temos aqui o het, que precisa ser puxado na garganta para ser pronunciado. Rolê. Rolê significa doente. Pessoa doente, né? Rolê. Rolar. Rolar. Olha aqui, nós temos rolar. As mesmas consoantes
da palavra rolê modifica somente o sinal massorético da penúltima consoante, do lamed. Então, rolê, doente. Rolar, doença. Doença. Dani. Dani. Dani significa meu juiz. Meu juiz. Vamos ver agora algumas frases com estas palavras. Então, Haná Yalda. Haná Yalda. Ana é uma menina. Observação que no hebraico nós iremos ver isso mais à frente. As palavras podem ser definidas ou indefinidas. E para isso, a presença do artigo vai dizer se ela é definida ou não. No caso, sem o artigo, a palavra é indefinida. Então, Haná e Aldá não tem presença de artigo. Então, é uma. E no caso do verbo ser no presente indicativo, ele é oculto no hebraico, ele não está presente. Então, sempre que nós encontrarmos uma palavra sem o verbo, duas palavras sendo ligadas sem o verbo, há sempre a probabilidade do verbo estar ali presente implicitamente, né? Oculto. Então, Haná e Aldá, Ana é uma menina. Daniel Yeled. Daniel Yeled. Daniel é um menino. Daniel Rolê. Daniel Rolê. Daniel está doente. Daniel está doente. Olha a presença do verbo ser no presente indicativo não está explícito, ele está oculto. Isso aí é muito comum na língua hebraica. Dani Rolê. Dani Rolê. Meu juiz está doente. Observe ali as palavras Daniel e Dani. Dani vem de Dan. Dan, essa palavra que nós estamos vendo aí, significa juiz. Dani, então, é meu juiz. Outra observação que nós podemos ver na nossa aula de hoje é esta terminação I. Todas as vezes que nós tivermos essa terminação, como temos aqui no caso, Dani, significa que é o pronome demonstrativo meu, possessivo, né? Meu. Meu juiz, no caso da palavra Dani. Daniel, por isso que a palavra Daniel significa meu juiz é Deus. Por quê? Dani é meu juiz e El significa Deus. A junção das duas palavras, meu juiz é Deus. Esse é o significado do nome Daniel. Ok, então, meus amados. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido o que nós tivemos como proposta para essa aula de hoje. E eu quero agora desejar que você faça os seus estudos. Se tiver alguma dúvida, coloque aquilo no chat ou então escreva lá no nosso grupo. Se você ainda não participa do grupo, mande um sinal para nós, para que a gente possa te adicionar, aí no grupo, para que a gente possa continuar tendo as nossas aulas e nos aprofundando na língua hebraica. Na próxima semana, em nome do Senhor Jesus, estaremos aqui de volta para aprofundar um pouco mais, aprender mais algumas consoantes da língua hebraica e algumas curiosidades também. Até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Boa semana.